Irmão, que hoje seja o Senhor falando através da sua vida, amém? O tema da nossa palavra, e fica tranquilo se aqui aparecer outro nome, tá? É porque eu escrevi de um jeito pro Renan, não sei se ele entendeu, mas a gente vai tentar aqui. Ele é a cabeça do corpo. Esse é o tema da nossa palavra. Já faz algum tempo que eu tenho vivido situações específicas relacionadas ao corpo de Cristo. Falo de situações claras em que eu vejo que a minha compreensão e de repente a nossa compreensão pode estar um pouquinho incorreta a respeito do que se espera do corpo de Cristo. Amém? É preciso que eu deixe alguns exemplos claros do porquê que eu estou dizendo que pode ser que esteja incorreto e eu vou me usar como exemplo aqui. Amém? Eu sou filho de um pastor e de uma pastora. Meus avós são pastores. Meus tios são pastores. Eu tenho primos que são pastores. E existiu um momento em que nós construímos uma igreja juntos, fundamos uma igreja juntos, nós reformamos o que era uma borracharia, não lembro se era borracharia ou se era oficina, acho que era uma oficina. Parede tudo preta de graxa, tudo sujo, enfim, construímos do zero e fizemos evoluir, fizemos crescer. E por algum momento, bispo, eu me achei. Eu fiquei, opa, pera lá. Eu não posso me sentir o cara. Tudo isso que está acontecendo não é obra minha, é obra de Deus. Amém? Então, em algum momento da minha vida, Amanda, eu me senti alguém que era o cara. É impossível que alguém tenha algo para me ensinar, porque o que eu vou aprender com o meu pastor se o meu pastor, já me ensinou tudo que eu preciso? E acreditem que é muito fácil a gente cair nessa desumildade, nesse orgulho. E fique tranquilo, eu não quero aqui exortá-los não. É para a gente entender o porquê que de repente a gente pode ter a má compreensão a respeito do corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Amém? E isso no mundo faz com que nós sejamos automaticamente independentes. Nós crescemos aprendendo a ser independentes. Nossos pais nos ensinam a nos tornar cada vez mais independentes, amém? E faz todo sentido, é natural que nós possamos andar com as próprias pernas, que nós possamos cumprir nossos objetivos, que nós não dependemos mais dos nossos pais para alcançar as coisas que nós queremos, amém? Faz sentido? Quem aqui já tem filho que saiu de casa, que já está vivendo a própria vida? Faz assim, ó. Olha aí. É difícil, não é, Tony, ver o filho partir, não é difícil? Misericórdia, meu pai também falou isso aí. É difícil, também é difícil. Eu tô com medo de quando chegar a minha vez, Tony. Tem que pensar, né? Amém. E qual que é o ponto? Ao mesmo tempo que a gente sente orgulho, né, Márcia? A gente fica assim, puxa, eu gostava tanto da zona dentro de casa, da bagunça que tinha dentro de casa, que falta que faz. Aquele monte de brinquedo que você anda assim, aí pisa aqui e tal, enfim. Que falta que faz? O leite com Nescau para Emily, que o Marcelo faz toda manhã. Não é, é Todd, é verdade, é Todd. Falei errado, errei. Faz falta em algum momento. E isso é o que o mundo espera de nós, que sejamos independentes. Enquanto o mundo espera que você se torne independente, Deus espera que para o resto da sua vida, faz assim, sejamos 100% dependentes dEle, amém? Recebe isso, que nós sejamos 100% dependentes de Deus. Com um pouco de conhecimento, quantos aqui já tiveram a oportunidade de aconselhar? Faz assim, ó. Estou pegando aqui o jeito do bispo, ó. Faz assim que fica mais bonito, ó. Isso. De repente você já deu um conselho financeiro, de repente você já deu um conselho
sobre casamento, ou sobre estudos, um conselho na área da saúde. Enfim, com um pouco de conhecimento, nós somos capazes de aconselhar, consolar, confortar e guiar pessoas. E conforme essas coisas vão bem, vamos criando, sim, um certo orgulho dentro de nós. De repente, vemos outras pessoas tendo o mesmo resultado. E, de repente, eu vejo o Tony aconselhando e dando certo. E eu aconselhando também dá certo. A Márcia aconselhando também dá certo. O bispo aconselhando também dá certo. O David, o seu João, o Felipe. E, de repente, cria-se uma competição de quem é o melhor. Poxa, o meu conselho é melhor do que o Tony. O conselho do bispo é melhor do que o meu? Jamais, tem que ser o meu. E a gente de novo se perde na compreensão da função do corpo. Faz sentido? Permitam-me usar algumas formas de Paulo questionar a atitude da igreja. Acaso esquecemos quem é o Criador? Acaso esquecemos que somos apenas corpo? Acaso esquecemos quem é o cabeça? Faz assim, ó. Eu não esqueci. Cristo é o cabeça. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, versículo 18. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, estou procurando. Amém, eu te espero. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Colossenses 1, versículo 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Agora vamos lá em Efésios 4, versículo 15 e 16. Quem estiver anotando, anota. Você ganha com isso. Efésios 4, versículo 15 e 16. Enquanto vocês procuram, eu quero falar uma coisa aqui. Tem algo que eu tenho compartilhado com os jovens na minha célula. E eu falo para eles assim: se tudo isso que a gente está aprendendo aqui na célula não está sendo praticado lá fora, a gente está fazendo só um clubinho, né, Tony? Está sendo só um clubinho de bate-papo. Então que hoje, o que você ouviu na abertura do culto, no louvor, na oferta, agora na palavra, que você tenha o desejo de praticar lá fora. Amém? É palavra de Deus. Não é conselho do Asaf, não é conselho do David, não é conselho do bispo. É palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te levar para um caminho de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Diz assim no versículo. Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido. Fala comigo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Fala assim: eu preciso realizar a minha função, estando ajustado e unido. Glória a Deus. Efésios 5, versículo 23, no final do versículo diz assim: Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio
o Salvador do corpo. Amém? Agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui, meu. Pois é, eu preparei uma dinâmica. Olha, Deus é bom demais. Cadê o Bento? Bento, vem cá. Aqui na frente. O Bento vai ser meu... Aí embaixo mesmo. O Bento vai ser meu cobaia. Cobaia não, meu parceiro. Não, 10 burpee não, misericórdia. Glória a Deus. Toca aqui. Fica tranquilo, Bento. Não vou fazer você passar vergonha. A gente entendeu o seguinte. Cristo é o cabeça da igreja, amém? E nós somos o... Primeiro tópico, anota aí. O corpo não anda sem a cabeça. Será que eles estão pensando que eu vou dar um jeito de arrancar a sua cabeça? Tomara que não. Vamos lá. Fisicamente, isso é uma verdade absoluta. Fisicamente, isso é uma verdade absoluta. Sem corpo, sem cabeça, o corpo não anda. Ok? E para compreendermos isso, vamos fazer um exercício aqui. Bento, fecha o olho. Mas, Bento, você não pode abrir o olho. Tá bom, Bento? Porque se der errado aqui, os irmãos vão falar, Yazaf, deu errado. Aí eu vou... Não abre o olho, Bento. Perfeito? Legal, peraí. Bento, você está desorientado? Eu vou acreditar que você está, Bento. Fica de olho fechado, Bento. Bento, agora eu quero que você vá lá no pastor Cristiano. Com o olho fechado, Bento. Está indo bem, Bento. Você está indo bem, Bento. É aí mesmo. Vai com força. Isso, chegou. Isso, pode abrir o olho. Esse é o pastor Cristiano. Tudo errado, né, Bento? Pode sentar, Bento. Qual que é o ponto aqui? Espiritualmente, isso também é uma verdade. Opa! Sem o cabeça, nós não conseguimos andar. Sem o cabeça, eu não sei para onde eu estou indo. Sem o cabeça, eu estou igual o Bento. Perdido, sem saber para onde está indo, com receio de onde pisa, põe a mão, faz sentido? Abre sua Bíblia lá em João 15, versículo 5. Então, para a gente entender, sem o cabeça, nós podemos ser um corpo inerte. Como o exemplo do Bento aqui, o exemplo do Bento é bom porque casa com o meu estudo aqui, ó. Pode até ter músculo. Quem concorda que o Bento tem músculo? Eu concordo. Estrutura, forma, mas sem a cabeça não vive, não se move adequadamente. João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Essa é a parte mais importante do versículo. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem a cabeça, a gente consegue fazer alguma coisa? A minha mãe algumas vezes já falou isso para mim. Poxa, não acredito que você fez isso, parece que você não tem cabeça. Quem já ouviu a mãe falar um negócio desse assim? Oh, glória a Deus. Amém. Obrigado, Amanda. Pode deixar esse. Pode deixar. Vai fazer parte da próxima dinâmica. Pode deixar aí. Amém? Segundo tópico. Os membros não conseguem negar uma ordem direta do cérebro. 1 Coríntios 12, versículo 12. Abre aí, Jorjão. Esse eu vou ter que ler aqui na tela. Primeira Coríntios 12, versículo 12.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pode ir? A gente vai até o 27. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, cara, Paulo estava muito no manto aqui, não é possível. Imagina o Paulão para você assim, igreja. Se todo o corpo for olho. Imagina você lá assistindo Paulo falando, rapaz, esse cara está no chaba, ele está no manto, eu estou entendendo. Vamos lá. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Último versículo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros do corpo. Amém? O que a gente aprende aqui? Quando o corpo está saudável, ele obedece automaticamente aos comandos da cabeça. Se quero levantar o braço, ele se levanta, ok? Perfeito. Agora, quando há desconexão, como por exemplo em uma doença neurológica, em que o corpo para de se responder. Ou seja, eu tenho uma desconexão com a cabeça. E a minha cabeça quer que o membro se mexa, mas ele não se mexe. Por quê? Está desconectado. Se a igreja não estiver respondendo aos comandos da cabeça que é Cristo, talvez estejamos espiritualmente doentes, desconectados da cabeça. Entenda que quando eu digo a igreja, é a igreja de Cristo. Ou seja, todos nós, todas as igrejas, todas as pessoas que servem a Deus, amém? Vamos exemplificar. Bento, por favor. Ô Bento, eu não sei porque eles riram não, Bento, mas acho que é porque eu estou te perseguindo, não sei. Eu esqueci, Bento, um negocinho aqui, peraí. Tem que ficar prático. Essa aqui vai ser a minha mesa. Pode ser que seja um banco, mas para mim é uma mesa agora, ok? Beleza, vamos lá. Chega aí, Bento. Cadê meu celular, minhas anotações? Senão eu vou errar a dinâmica, Bento. Espera aí. Vamos lá. Vai ser bênção, varão. Vai ser bênção. Eu acredito, Vamos lá, aqui está escrito, vedar os olhos do Bento. Bento, fecha o olho. Legal, Bento. Eu confio em você, Bento. Legal?
Show. Vem cá. Você consegue ter uma noção de onde você está, beleza? Fica aí. Bento, eu quero que você pegue o copo, sem abrir o olho. Pode ir? Pode. Pois é, Bento. Você acabou de destruir aquilo que estava no plano, era isso, está escrito aqui, o copo tem que cair. Está escrito aqui. Deu certo, Bento. Pode sentar, Bento. A dinâmica é simples, é engraçada. E eu não quero perder esse momento de humor aqui, tá ok? Mas precisa fazer sentido para a gente. Quando estamos desconectados do cabeça, que é Cristo, demoramos demais para atingir os objetivos. Estou desconectado. Não sei para onde eu estou indo. Deus quer que eu faça algo, mas eu não sei. Estou perdido. E o copo, aqui no estudo, eu queria ter colocado um copo de vidro. Por quê? Para que quebrasse. Para a gente entender que quando a gente se desconecta de Cristo, é grave. O exemplo é com um copo de plástico que não quebrou, que não aconteceu nada demais, só caiu no chão. Talvez ficou sujo. Mas quase sempre é assim. A gente, além de demorar demais, a gente quebra aquilo que era para a gente ter conquistado. A gente tem que tomar esse cuidado. Será que eu estou conectado com Cristo? Será que eu tenho andado sem ouvir o cabeça? Tentamos a nossa maneira de conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Obrigado, Bento. Obrigado por hoje. Uma salva de palmas para o Bento aqui, vai. Glória a Deus. Último tópico. Os membros não são capazes de compreender o que a cabeça compreende. O cérebro tem acesso à visão, ao som, ao pensamento, à memória, à lógica. O dedo não sabe por que você desviou de algo. O teu pé não sabe, ele não tem compreensão do porquê que você pulou um buraco. Quem entende tudo isso é o cérebro. O seu pé só responde. A sua mão só responde. O teu corpo só responde. Se o Dani tivesse aqui, ele ia estar falando, você não pegou, mano, você não pegou o negócio. A gente só responde. O Espírito fala, vai para lá. Tá bom, pai, eu vou. O Espírito Santo, vai para o outro lado. Tá bom, pai, eu vou. Dá um abraço de 30 segundos naquele irmão. Tá bom, pai, eu vou ficar abraçado com ele. 30 segundos. A gente só obedece à vontade do Espírito Santo. É assim que tem que ser o funcionamento do corpo. Isaías 55, versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Deus tem toda a informação que nós não temos. Nós somos a mão, nós somos o olho, somos os ouvidos, somos os pés, mas sem a cabeça, nenhum de nós é capaz de fazer algo. Faz sentido? Feche seu olho e repita comigo assim, bem forte. Deus
me perdoe por tentar agir como cabeça e me ajude a agir como corpo submisso à tua vontade. Eita, glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode ir vindo para cá. Para a gente entender a raiz de tudo isso. Sabe, você falou que eu preciso praticar isso lá fora. Sim. Tudo isso que você está aprendendo precisa ser praticado. E a gente precisa entender qual tem sido o cenário do mundo. Ok? O mundo rejeita constantemente Cristo como cabeça. A autonomia virou um ídolo. As pessoas querem viver por si mesmas, tomar decisões sem direção, definir elas mesmas o que é certo ou o que é errado com base em seu próprio entendimento. Toda vez que pela nossa própria vontade assumimos, não preciso da cabeça, então o copo quebra, então o copo cai. Então aquilo que era para ser conquistado, fica cada vez mais longe, cada vez mais longe. Faz sentido? Diz assim para o irmão que está do seu lado: há esperança. Para o outro lado agora: há esperança. 1 Coríntios 6, versículo 19. Fica de pé, por favor. Pode apagar aí, William. Primeira Coríntios 6, versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Diga assim comigo: Deus é o cabeça, e o Espírito de Deus está em mim. Se Deus é o cabeça, e eu sou só um corpo respondendo a tudo que está acontecendo, a tudo aquilo que Ele está me pedindo, o Espírito Santo dentro de mim está me guiando. Eu vou ter medo? Pode ser que sim, mas é o Espírito que vai te reconfortar, é o Espírito que vai te deixar tranquilo, é Ele quem vai te guiar, e com a certeza de que Deus tem entendimento de todo o plano. Gálatas 5, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Efésios 4, versículo 3 e 4 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Filipenses 1, 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O corpo de Cristo não está perdido. A igreja de Cristo não está perdida. Ela está em restauração. Cristo continua sendo o cabeça e Ele está liderando passo a passo com graça, com firmeza e amor. Entenda, se ainda há dor, é porque ainda há vida. E se há vida, há esperança. A cura já começou.
Eu não quero que vivamos, Deus não quer que vivamos com receio de atingir o seu objetivo ou não. Deus quer que sejamos disponíveis para Ele, que façamos a vontade dEle. Assim como a minha mão se levanta e se abaixa quando eu quero, Deus espera que nós façamos igual, que nós falemos quando Ele quer, que nós abracemos quando Ele quer. Essa palavra faz sentido para você? O pessoal do louvor vai cantar um hino aqui. E durante esse louvor eu quero que você feche seu olho e fale com Deus. E pense em muitos momentos em que talvez nós tentamos tomar a decisão do cabeça. Mas também em muitos momentos em que Ele tomou a frente da decisão e nós fomos sucedidos. Alguém se converteu, alguém foi salvo porque você deu ouvido para aquilo que Deus queria através de você. Então pense sobre isso enquanto a gente faz um louvor aqui, em nome de Jesus.